Como criar cidadãos leitores? Qual a importância da poesia no dia a dia do cidadão? Você largaria um poema pelo mundo? Isso e muito mais vocês verão agora no Diário de Lotus. Como criar cidadãos leitores? Bom, nós temos cidadãos leitores a partir do momento que a gente cria uma cultura de leitura, né? Então, a partir das nossas casas, se nós possibilitarmos às crianças mini bibliotecas, né? Possibilitar o acesso ao livro, não somente nas escolas, mas criando essa cultura de leitores e assim a gente cria cidadãos leitores. Qual a importância da poesia no dia a dia do cidadão? Bom, a poesia é extremamente importante, porque não só a poesia como a literatura, né? Porque nós acreditamos que ela humaniza. Então, como na pergunta anterior, né? Se a gente cria uma cultura de leitura, essa poesia ela vai se fortificando cada vez mais na vida de cada pessoa, né? Então, essa importância ela vai variando de acordo com a comunidade em que ela é estabelecida e com a importância que ela é dada. Também é importante a gente pensar que a poesia ela não só é escrita, o livro. A poesia ela está na música, está na dança, está no modo de olhar a vida. Então, quando a gente começa a valorizar essas coisas desimportantes, né? Então a gente vai conseguir criar essa cultura, essa valorização da poesia na sociedade. Terceira pergunta. A poesia tem acompanhado sempre? Sempre, a poesia me acompanha sempre, desde as cantigas de niná, né, que eu ouvia quando criança, né, até na escola eu sempre fui muito estimulada a cantar, a ler poesias, a participar de eventos na escola, e isso sempre me acompanhou. Na pré-adolescência eu participei de um grupo de teatro vinculado à igreja e nós líamos diferentes gêneros literários, né, então a poesia também estava lá. A literatura de cordel, a poesia popular sempre foi muito forte na minha vida. Então foram essas escolhas, né, que essas poesias, essa literatura tão presente que me fez escolher ser professora e ter um carinho imenso pela literatura e pela poesia. Então ela sempre está me acompanhando e espero que ela me acompanhe sempre. A poesia tem que ser livre para poder se criar dentro da concepção da tradição, até para poder romper com elas? A minha tradição, enquanto professora, é de deixar que os alunos sejam bem livres para que eles, se eles criem poemas ou qualquer coisa ligada à arte, principalmente à arte escrita, que isso não seja uma imposição do professor. Porque muitas vezes alguns alunos eles se bloqueiam, por exemplo, a apresentar um seminário ou a sua criatividade em pensar em escrever um poema, porque isso é imposto pela sala de aula, pelo professor, por algum projeto específico. Então, há outros professores que criam outras técnicas para estimular a criatividade do aluno e, a partir daí, ele vai conseguir compor e pensar os seus poemas. Mas isso é uma questão muito natural, talvez muitos de vocês já tenham tido essa experiência, né, de escrever um poema, de escrever uma letra de canção e fazer com que isso retrate sua vida, um período específico que você está passando. Mas para a sala de aula, enquanto metodologia, é bom se ter cuidado para acabar não forçar o aluno a criar uma coisa que ainda não é da sua especificidade. Literatura é uma coisa muito específica, muito subjetiva. Então não se ensina a escrever literatura, se ensina a ler literatura. Então é essa linha de pensamento que eu acredito que a gente segue. Há leis hoje para a poesia? Na verdade, não há leis, né, federais que regulamentam a poesia, mas que regulamentam ainda o ensino de literatura, né, que vem sendo modificada no decorrer das décadas, mas o que a gente tem de novidade, assim, de última especificação que está saindo para o ensino de literatura e a poesia se insere nele, é a Base Nacional Comum Curricular, que ainda não foi efetivada, né, vem sendo sempre reformulada, mas está em vias de efetivação na sala de aula. E nessa lei de diretrizes e bases da educação e a Base Nacional como curricular, elas preveem o ensino de literatura desde as séries iniciais. Então, a partir do momento que o aluno ele vai ganhando graus, né, na educação básica, os gêneros vão aumentando e também a complexidade de interpretação e de leitura também, inclusive de produção, né? Então, alguns gêneros eles são produzidos, como a crônica, por exemplo, por ser um gênero híbrido. Mas a poesia em si ela está dentro desse conjunto maior e já é lida desde as séries iniciais. Nós temos também várias coleções que dos últimos 2 anos para cá, por questões políticas, né, que nós sabemos que está bem difícil no nosso país,
elas pararam de circular, que é o programa Biblioteca na Escola. Então, existiam kits que eram feitos de acordo com a faixa etária de cada aluno e eles eram distribuídos, né? O Programa Nacional Biblioteca na Escola. Então, até agora, a gente não sabe se essa política pública para a educação literária ela vai continuar. Então, são basicamente esses dois processos que existem para a literatura e a poesia está contida dentro deles. A sua experiência como docente, você tem lembrança de alguma estratégia ou projeto com poesia que foi bem sucedido, tendo uma boa recepção em sala de aula? Sim, existem vários projetos, né, que nós vamos fazendo no decorrer dos semestres, né? Eu fui professora de letras na UFCG até maio desse ano e fui professora de prática de ensino de literatura brasileira. Então, nesses 4 anos que eu estive na universidade, nós criamos diversas estratégias para a leitura, né? E para o enfrentamento e formação desses novos leitores. Mas uma experiência que eu acho muito bacana, que foi desenvolvida por um aluno do mestrado, era pílulas de poesia. Então ela pegava várias caixinhas de remédios, aquelas de cápsulas, né, que as pessoas iriam descartar, e aí ela fazia poemas bem pequenininhos, né, enrolava e colocava dentro dessa caixa e ia distribuindo por onde ela passava, né? Então é uma experiência que vai além da sala de aula e que forma leitores, sim, né? Porque vai sensibilizando as pessoas pelo gosto da literatura. Às vezes era aquele poema que eles queriam ler naquele dia e acaba postando em redes sociais e vai circulando a leitura. Então, eu acho que essa experiência é bem exitosa em relação especificamente à poesia, né? E depois não tem remédio não, né? O remédio é ler mesmo poemas e aí criando esse hábito pela leitura literária. Essa experiência eu acho bem exitosa, bem sensibilizadora e bem importante, né, de ser feita. Qual foi sua inspiração para a produção do capítulo do livro Língua e Literatura no Ensino Médio Propostas? Bom, tem inspiração, mas tem muita transpiração também, né? Esse capítulo, ele acaba sendo um pouco do que eu fiz na minha dissertação de mestrado, que foi defendida no começo de 2013. Na verdade, eu peguei um pouco da ideia que foi apresentada lá sobre um capítulo teórico em relação à formação de leitores literários, né? Então, a partir dessas discussões de lá, nós criamos um capítulo intitulado Literatura em Sala de Aula, discutindo conceitos, repensando saberes e elaborando propostas. O bacana desse livro é porque ele tenta unificar o ensino de língua portuguesa. Então, ele tem uma parte para estudo analítico, né, que é a análise linguística, a produção textual, voltada para o Enem, né, com a mesma temática, e a parte de literatura e de leitura literária. Então, nós propomos, a partir de uma leitura de um poema da Adélia Prado e de uma crônica da Marta Medeiros, fazer essa leitura, né, intertextual entre esses dois gêneros diferentes, a poesia e a crônica. E a partir daí a gente vai desenvolvendo e criando estratégias para que o professor trabalhe, né, crie a sua própria sequência em sala de aula, sua sequência didática, mas ela surge a partir dessa formação. O leitor de literatura, e o leitor de poema e o leitor de crônicas, né, dentro desse contexto do ensino médio, de Enem e de Exame Nacional de Longa Escala. Sabemos que no cenário atual educacional, muitos professores encontram resistência dos alunos ao quererem trabalhar com poesia. Você poderia dar dicas aos nossos leitores de como enfrentar essa resistência em sala de aula? Bom, na verdade a resistência que a gente encontra do aluno em sala de aula, seja ele de qual série for, não é relacionada especificamente à poesia ou à leitura de uma maneira geral, né? Então, são muitas outras relações de poder que estão ali colocadas, né? Então, precisa-se muito de uma sensibilidade do professor, primeiramente para querer trabalhar literatura em sala de aula, que é um dado que nós encontramos muito com os alunos em formação final, né, do curso de letras. Eles, por gostarem mais de análise linguística ou de linguística aplicada, acabam deixando a literatura em segundo plano. E isso também vai fazendo com que os alunos que eles dão aula também deixem a literatura em segundo plano. E uma coisa que nesses anos como professora de estágio nós percebemos é que os alunos do ensino médio fundamental, eles gostam de ler poemas, sim. Só que às vezes é levado aqueles poemas já cristalizados, do livro didático, aqueles que são de difícil compreensão, de uma linguagem de 3, 4 séculos atrás.
isso não vai chegar muito próximo daquilo que a gente conversou do seu horizonte de expectativa. Então, se o professor objetiva trabalhar com poemas do romantismo, por exemplo, por que ele não pegar canções, poemas contemporâneos românticos, né? Ou não trabalhar o tema de alguma outra maneira e facilitar com que essa literatura, essa leitura chegue a esses alunos. Alusca, é muito difícil largar um poema no mundo? Não, é super fácil. Vou largar um poema para vocês. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, porque se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Medo dos grandes sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Carlos Drummond de Andrade. Eu queria dizer ele não no final, mas não posso.